Geralmente o que ensinam para você é que você tem que resolver todas as suas coisas sozinho, que você precisa guardar todas as suas coisas e dentro de você precisa encontrar uma maneira de resolver. E o que acontece é que na maioria das vezes você acaba guardando tudo que você sente, reprimindo tudo que você sente e gera um acúmulo gigantesco e aí você acaba caindo em coisas muito ruins na sua vida porque você está acumulado com muitas coisas não resolvidas. Porque nem tudo você tem a capacidade de resolver, principalmente quando envolve o seu ambiente e envolve outras pessoas. Às vezes as resoluções são só com você, mas às vezes as resoluções são com outras pessoas. Só que ensinaram você que ser forte é dar conta de tudo o tempo todo. Mas eu quero mostrar para você uma maneira um pouco mais tranquila de olhar para isso e também mostrar para você o quanto é prejudicial você ficar guardando tudo e gerando acúmulos dentro de você. Uma coisa que eu vejo que acontece muito é que geralmente as pessoas elas costumam ver a vulnerabilidade como um ato de fraqueza. Eu não posso me mostrar do jeito que eu sou, eu não posso mostrar minhas vulnerabilidades para a pessoa, porque senão eu vou estar sendo fraco, ou ela vai poder usar isso contra mim. Como se eu tivesse que ficar me defendendo o tempo inteiro das pessoas, até das pessoas que eu amo. E isso é algo tão ruim, porque na verdade isso mostra as defesas que você tem contra o amor, contra se abrir para as pessoas. Porque na verdade o ato de vulnerabilidade, quando você se coloca em vulnerabilidade, você está encontrando a sua força. E qual é essa força? Essa força de olhar e ver, olha só, eu sou isso daqui. Isso daqui é bom para você? Não, não é bom para mim, então tudo bem. Porque geralmente você esconde as coisas e aí depois vai passando o tempo, as pessoas vão descobrindo como você é e aí gera os conflitos, porque na verdade você não mostrou isso. E é só quando você aceita totalmente do jeito que você é, através da vulnerabilidade, você começa a expor as suas coisas, expor você do jeito que você é, aí você tem a possibilidade e a capacidade de trabalhar aquilo que você não gosta. Enquanto você continuar olhando a vulnerabilidade como um ato de fraqueza, você sempre vai se sentir fraco, porque é na vulnerabilidade que você encontra suas maiores forças. E tem uma coisa que você precisa aprender. Não é guardando todas as coisas dentro de você que você vai passar essa imagem de nossa, olha como eu sou forte, eu não preciso de ninguém. Não precisar de alguém na sua vida não significa que você é forte. Às vezes, na verdade, isso pode significar que você está numa fraqueza gigantesca. É um ato de humildade tão grande quando você sai dos seus movimentos de ego e orgulho, quando você sai do seu egocentrismo, você se coloca no ato de humildade de pedir ajuda e reconhecer que você precisa de ajuda porque você não está dando conta disso nesse momento. A vida é assim, algumas coisas você vai conseguir fazer e algumas coisas você vai precisar da ajuda de outras pessoas para conseguir realizar. Então, o quanto antes você aceitar isso e entender que guardar tudo dentro de você não é ser forte, mas na verdade ser forte é enfrentar os seus demônios, enfrentar as suas sombras, para que aí sim você possa manter uma vida com mais calma e tranquilidade, isso sim é um ato de força. E tem outra coisa, tudo que você não expressa, em algum momento ou outro vai adoecer você. Adoece o seu corpo emocional, o seu corpo mental, adoece o seu corpo físico. Porque quando você não expressa as coisas, você vai guardando dentro de você em caixinhas. Só que essas caixinhas, elas têm um limite, assim como você também tem um limite. E aí você pega e vai entulhando um monte de coisa dentro dessas caixas, vai carregando pesos desnecessários para sua vida, como se a vida fosse assim, como se a vida fosse ficar carregando um monte de peso que não faz sentido para você. Mas a vida não é isso. A vida se trata, na verdade, de largar esses pesos, de deixar a caminhada mais leve. Então entenda, se você encher suas caixinhas com coisas que não são saudáveis para você, quando chegar alguma coisa boa na sua vida, quando chegar alguma pessoa ou alguma oportunidade diferente, você não vai nem ter espaço para isso, porque você está tão cheio de outras coisas
E às vezes isso se passa despercebido. E aí você fica preso naquele movimento de, nossa, mas na minha vida só acontece coisas ruins, na minha vida não acontece uma coisa boa. Mas o quanto você está abrindo espaço dentro de você para que realmente você consiga aceitar as oportunidades positivas, as oportunidades boas que chegam na sua vida, quando na verdade você está se enchendo de sentimentos negativos e ruins para justificar os pesos que você carrega. E isso não é força, isso mais uma vez revela os seus medos, inseguranças e fraquezas. Tudo que você não expressa vai se manifestar no seu físico, vai se manifestar no seu emocional, nos seus pensamentos. E aí você tá lá passando uma confusão gigantesca emocional, uma confusão gigantesca nos seus pensamentos e o seu corpo físico tá penando, o seu corpo físico tá sofrendo, tá cheio de dores. E aí você desenvolve crise de ansiedade, você pode desenvolver momentos depressivos, tristezas, porque na verdade você ainda não aprendeu que cuidar de você e se acolher é validar os seus sentimentos e não colocar eles dentro de uma caixa como se isso fosse resolver as coisas. Para de acumular pesos desnecessários na sua vida e começa a focar em desenvolver uma vida com uma caminhada mais leve. Você não precisa ficar se responsabilizando por tudo que acontece ao seu redor, pelo que acontece na sua família, nos seus amigos, nos seus relacionamentos. Você precisa se responsabilizar apenas por aquilo que é seu. E isso é a única coisa que você tem capacidade de resolver. Você não consegue resolver alguma coisa que não é sua. Se você toma uma dor para você, se você toma uma mágoa de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que está próximo de você, entenda que você não vai conseguir resolver. O máximo que você vai conseguir fazer é acolher essa pessoa e entender que esse é um processo dela. Mas aquilo que vem do ambiente, aquilo que vem das outras pessoas que não é seu, você não consegue resolver. E isso gera apenas mais confusão dentro de você. E quando vê você está tão acumulado com tantas coisas que não são suas, pensando em várias coisas que não são suas, sentindo várias coisas que não são suas, e você fica tentando transformar aquilo em seu, como se você tivesse a capacidade de resolver. Mais uma vez você entra nesse movimento do ego, vai inflando o seu ego, mostrando para você que você pode fazer tudo a todo momento. E na verdade você tem limites, você também tem suas limitações e você pode ir até um estágio. A vida funciona dessa maneira. Agora eu posso ir até aqui, então eu respeito esse meu limite e eu vou até onde eu posso. Amanhã eu posso ir um pouquinho mais e isso é passo a passo. Se hoje você consegue fazer apenas uma coisa, então faça apenas isso e entenda que você precisa se responsabilizar por aquilo que é seu. Se você está sentindo muita confusão, muitas coisas ruins, sentimentos negativos, a sua responsabilidade é resolver isso, é focar nas soluções para que você consiga realmente amadurecer e desenvolver o seu lado humano. Então, se você foi ensinado que ser forte é aguentar tudo a todo momento, sai desse arquétipo, sai desse movimento e comece a entender que, na verdade, a força na vida você encontra através da sua vulnerabilidade. Você encontra através dos movimentos que levam você a ter mais contato com você mesmo. E isso é o autoconhecimento. Quando você conhece as partes boas e as partes ruins, quando você pega todas essas caixinhas que você colocou dentro de você, na esperança de que em algum momento isso vai passar, você abre essas caixinhas, você olha para esses traumas, para essas experiências ruins e você começa a ressignificar isso na sua vida, entendendo que você não vive mais nesses lugares. Isso é soltar os pesos, é realmente deixar a vida fluir, deixar a vida andar. E na verdade, tudo que você precisa é deixar a vida acontecer da maneira que ela precisa acontecer. Então, entenda a sua força como um ato de coragem de ir em direção a você mesmo. E ir em direção a você mesmo é entrar em contato com coisas que talvez você não queira ver, mas que se fazem muito necessários para que você consiga desenvolver a sua vida. E isso é força. Força é um ato de coragem de superar e ultrapassar tudo aquilo que falaram para você ou que você falou para você que você não conseguia fazer. Então tenha coragem para ser uma pessoa muito forte.